novamente estamos aqui para aprender mais sobre a matemática. Sou a professora Betânia Correia, do 4º ano. Espero que vocês estejam bem dispostos para aprender hoje sobre reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius, como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior, ou ainda em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. Também registrar as temperaturas máximas e mínimas diárias em locais do seu cotidiano e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias de temperatura, utilizando inclusive planilhas eletrônicas. Eu tenho sentido muito frio nesses dias. Nós sabemos que Caruaru é frio, mas o frio tem aumentado com a chegada do inverno. E você, também está sentindo muito frio? E nesse tempo frio, o que é que nós precisamos fazer para nos mantermos aquecidos? Devemos ter cuidado nas vestimentas, ficar bem aquecidos, agasalhos, não é? Sem falar também que devemos beber água. Não é porque o tempo está frio que vamos deixar de beber água. Não, pelo contrário, a água deve sempre ser tomada diariamente para hidratar o nosso corpo. Também, bebidas quentes como chá, café, chocolate quente. Quem é que não adora tomar um chocolate quente? E também uma deliciosa sopa. Então, como nós podemos representar a temperatura? Na nossa cidade, oscila bastante a temperatura nesse período. Então, nós usamos este símbolo, que é unidade de medida, e lemos graus Celsius. Medimos a temperatura através do termômetro. Observem, nós vemos aqui vários tipos de termômetros. Termômetro digital, mercúrio. Temos esse daqui também, olha, que eu acredito que em vários lugares vocês já viram, não é? Assim como eu estou vendo aqui. Ele está sendo bastante utilizado neste período de pandemia para medir a temperatura das pessoas devido à Covid-19. Então, observem. A temperatura de nossa cidade Caruaru, em 29 de julho, foi feito este gráfico aqui, representando a temperatura e os horários que houve oscilações da temperatura na cidade. Então, vamos observar bastante, presta bastante atenção aqui. Qual a temperatura mais baixa desse dia 29 de julho em Caruaru? Isso mesmo, 20. Está marcando em 2 pontos. E quais foram os horários que a temperatura ficou mais baixa? No horário das 4 horas e no horário das 22 horas. E qual a temperatura mais alta neste dia 29 de julho em nossa cidade? 24. E qual foram os horários que a temperatura aumentou? 10 horas até as 2 horas, às 14 horas da tarde. A temperatura mais baixa em um local é chamada de temperatura mínima. E a temperatura mais alta de um local é chamada de temperatura máxima. E qual a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima neste dia 29 de julho em Caruaru? Como nós podemos saber, compreender melhor qual a diferença entre as duas? Usando a subtração. Quando nós falamos em subtração, nós temos a ideia de tirar, diminuir, ver a diferença. Então, vamos lá. Primeiro, colocar a temperatura máxima do dia, que foi
Relembrando, 24. Depois, vai subtrair pela temperatura mínima do dia, que foi 20, como está mostrando aqui, ó. Prestem atenção de novo aqui, quem não prestou atenção, voltando aqui no gráfico, ó, a menor e a maior, e os horários. Então, nós vamos obter, na subtração, a diferença entre as temperaturas máxima e mínima, que é de 4 graus Celsius. Sempre devemos usar o grau Celsius quando falamos de temperatura. É importante sabermos a temperatura de um lugar, seja o qual moramos ou o qual desejamos ir visitar. Veja esta situação. Pedro, um garoto como vocês, do 4º ano, vai conhecer 2 estados do Brasil, Piauí e Santa Catarina. Ao pesquisar sobre a temperatura desses 2 lugares, veja o que ele encontrou. A temperatura média no Piauí ultrapassa 39 graus Celsius. E a temperatura média em Santa Catarina é menor que 18 graus Celsius. Com essas informações, ele vai conseguir organizar sua viagem em relação às suas vestimentas, os lugares que ele irá visitar. Veja a temperatura em Teresina, capital do Piauí, e em Santa Catarina, em 28 de julho. Observem, prestem bastante atenção nas setas. Essa setinha azul, ó, está indicando mínima, temperatura mínima, tanto de um lugar quanto de outro. E a setinha vermelha está apontando para cima, é a máxima, tanto de um lugar quanto do outro. Então, qual lugar destes o Pedro poderá sentir mais frio? Santa Catarina. E para qual dessas 2 cidades ele deverá levar roupas mais leves, porque lá vai estar muito quente? Teresina. Observem, a máxima lá vai ser 17 e aqui 35. Veja o aumento, né, da temperatura. E aqui, ó, a mínima, a temperatura mínima 20 em Teresina e aqui em Santa Catarina a mínima 14. Então, já estamos percebendo que Santa Catarina lá é mais frio do que Teresina. Então, para nós sabermos qual é a diferença entre as temperaturas das 2 cidades, o que é que nós iremos fazer? Vamos lá? A diferença na temperatura. Observe que frio, né? O ventilador, um local é muito frio, outro é muito quente. Então, preste atenção. Primeiro, nós vamos fazer igual fizemos anteriormente. 35 graus Celsius, temperatura máxima em Teresina, menos 17 graus Celsius, que é a temperatura máxima em Santa Catarina. Nós vamos subtrair 35 menos 17, que vai dar a diferença de temperatura entre as 2 cidades, que deu 18 graus Celsius. Então, isto é muito importante. Se você vai viajar, antes de viajar, procure saber como anda a temperatura dos lugares. Vocês sabiam que a água ferve quando atinge uma temperatura de 100 graus Celsius? E a água congela quando atinge uma temperatura de 0 graus Celsius? Bem, agora vamos refletir um pouco sobre esta reportagem aqui que está mostrando, não é, que o Polo Sul está aquecendo 3 vezes mais rápido que o resto do mundo. Tá vendo? Aqui os cientistas supõem que o aumento da emissão de gases do efeito estufa ligado à atividade humana está contribuindo para que ocorra, né, esses distúrbios no nosso ambiente, no nosso planeta. Então, vamos atentar para a sustentabilidade. Vamos reciclar, vamos comprar menos coisas desnecessárias para estar jogando no lixo.
Vamos ter esse cuidado para que o nosso planeta não tenha um colapso ambiental. Vamos cuidar, fazer a nossa parte. E você, criança, pode em casa também fazer aquele lixo seletivo, reciclar, né? Ajudar a mamãe e o papai. E hoje nós aprendemos a temperatura, que ela é uma unidade de medida e nós usamos representando pelo grau Celsius. A temperatura mínima é a menor temperatura de uma localidade e a temperatura máxima é a maior temperatura de um local. As ações da humanidade podem influenciar na temperatura do planeta. Então, vai um recadinho para vocês. Cada um deve fazer a sua parte e ajudar o planeta a viver melhor. Até a próxima!